Quero dar uma boa noite ao Renato e à Suzy do Samba. E se a gente pudesse, mas estamos aqui de uma forma meio fictícia, dando boa noite ao Hélio Sete. Essa entrevista tem como propósito a gente conhecer o máximo possível que o Renato e a Suzy trazem de memória das navegadas com o Hélio. Então, vamos começar falando sobre aonde vocês se encontraram a primeira vez, Renato. Silvio, eu gostaria inicialmente de dizer que o nosso convívio com o Hélio foi relativamente curto, né? Porque nós tínhamos um programa de viagem, ele tinha outro. E, durante um certo período, os nossos programas coincidiram. Nós conhecemos o Hélio em Sydney. Ele havia deixado o Brasileirinho, lá em Malulubá, no norte da Austrália, e vindo para Sydney para comprar um barco. E nós tínhamos um amigo comum, que era o Franco, né, do Gabiano. Então, nós ficamos os três lá em Sydney. Nós estávamos em Sydney, ele chegou e ele então foi ver o barco dele e comprou o Vagabundo. E, junto especialmente com o Franco, eles prepararam o barco para viajar e para sair. Inclusive, eu tinha oferecido ao Hélio, que estava com a Cindy, abrigo lá no Samba. Eles poderiam ter dormido lá, mas o Gabiano era um barco muito maior, mais confortável, e ele ficou no Gabiano, né? Então, foi quando nós nos conhecemos. Ele, de algum modo, já nos conhecia, porque no livro dele ele cita que, na Nova Caledônia, ele subiu a um farol, lá no Havana Passage, né, que é a entrada do atol da Barreira de Coral, aliás, da Nova Caledônia, e viu o nome do samba escrito em pedras, porque nós juntamos uma série de pedras lá em cima, né? E ele, no livro dele, ele descreve quando chegou nesse local, encontrou as pedras, ele, poxa, já passou um brasileiro por aqui, né? Que era um samba, né? Mas aí nós nos encontramos em Sydney e ele partiu. E nós partimos algum tempo depois e encontramos em Malulubá o Brasileirinho com a tripulação, muito simpáticos, né? Gente muito boa. Me lembro de um churrasco que nós fizemos lá em Malulubá e foram alguns dias ali de convivência lá no norte da Austrália. Mas o Hélio já tinha partido. Nós seguimos viagem. Quando chegamos em Cairns e estávamos entrando no porto de Cairns, né, que tem uma área grande de mangue com canais, e os barcos ancoram nos canais, é um lugar muito agradável, aparece o Hélio e a Cindy num caique, né, a motor. E disse, olha, o Samba, o Renato, tudo bem? Vamos ancorar lá perto no local onde nós estamos. E foi nos guiando e nós ancoramos lá perto dele e ficamos juntos por vários dias em Sydney. Nós chegamos em Sydney com storm warning, estava um vento desgraçado. E eu disse para a Suzy, não vamos sair daqui enquanto tiver storm warning. Aí o tempo foi passando, uma semana, 10 dias. Suzy, não tem jeito não, vamos ter de sair com storm warning mesmo. E o Hélio já tinha saído antes. Então nós saímos, pegamos um vento desgraçado, né? O barco andando muito, aí fomos até perto de, primeiro Long Island, depois Cooktown, mas não entramos em Cooktown porque tem uma barra, um rio, né? E a sinalização não estava confiável. Então nós desistimos, ancoramos perto de Cooktown, numa baía ao lado, e no dia seguinte partimos para Lizard Island. Quando chegamos na Lizard Island, estavam lá o Hélio e a Cindy.
Então, nós ficamos na mesma ancoragem que eles e foi onde nós continuamos essa convivência com o Hélio. Então, nós pescávamos todo dia, matávamos sempre o peixe necessário para o almoço, almoçávamos juntos, né? À tarde, nós jogávamos xadrez, conversávamos, passeávamos pela ilha. E eu tive, então, a oportunidade de conhecer o Hélio e verificar a pessoa maravilhosa que ele era. Tá? Era um cara interessantíssimo, muito agradável, conversador, né? Cordial, sempre alegre. Realmente, tinha tudo aquilo que você pode esperar numa pessoa agradável e notável, que é o que ele era. Né? Nós ficamos lá alguns dias juntos, pescando, jogando xadrez. E xadrez ele gostava muito, eu também, e nós éramos do mesmo nível. Então, hora ganhava um, hora ganhava o outro, não tinha um melhor. Então, desse modo, o jogo era sempre uma disputa muito agradável, muito cordial. Né? E o Hélio voltou de Lizard Island para Cairns para preparar o barco, porque nós íamos direto para Darwin e ele ia para Solomon Islands, saindo pelo estreito lá perto da Lizard Island. Né? E então ele partiu, nós vimos, tinha um barco maravilhoso, foi num contravento, né? Para Cairns, e nós vimos que o barco estava se comportando maravilhosamente. E ele seguiu e nós mantivemos contato pelo rádio durante muito tempo. Nós fomos para Darwin e ele foi para Solomon Island, depois para Nova Guiné, né? Depois Torres Strait e acabou voltando, indo também para Darwin, mas nós já tínhamos partido, então nós não nos encontramos mais. Mas esse período que nós tivemos juntos foi um período que mostrou o que o Hélio era e permitiu que nós o admirássemos e tivéssemos uma grande amizade por ele. Nós continuamos contato pelo rádio durante algum tempo. Ele até cita que quando passou lá na proximidade de Darwin, nós tínhamos visto alguns crocodilos de água salgada, né? Visto mesmo, eu vi um, mas as praias eram cheias de rastro, então é uma região perigosa. Sim. E ele diz no livro dele, o Renato avisou que por aqui tem crocodilo, então tem que tomar cuidado. Né? Mas, então, essa foi a nossa convivência. Depois disso, nós seguimos caminhos diferentes, nunca mais nos encontramos, mas eu acompanhava o Hélio pelas notícias. Foi a época da eleição do Collor e ele tinha se tornado um ecologista, né? Na época, um defensor do meio ambiente, e se encantou com a possibilidade de influenciar o Collor para que houvessem benefícios para o meio ambiente. E o Collor acabou vencendo aquela desgraça de governo, não, mas definiu um secretário de meio ambiente, ou ministro, não sei, que era o Lutzenberg, que era muito ligado com o Hélio. Eu esperava que o Hélio tivesse sido secretário, mas não foi, foi o Lutzenberg. Ele trabalhou com o Lutzenberg, mas não sentiu no trabalho um ambiente bom e acabou, depois de um período relativamente curto, saindo do governo do Collor. Felizmente, não passou por aquela crise toda que seguiu posteriormente. Né? E o Hélio continuou vivendo lá em São Paulo, depois de chegar. Quando ele chegou com a Cindy e começou a ter contato com a família, aquela vida normal. E a Cindy, que era uma menina maravilhosa, uma aventureira nata, né? Ela viu que aquilo não era para ela. Então, os dois se separaram, ela foi embora. E o Hélio, isso foi em 84, não? O Hélio, então, conseguiu um delivery de um barco, o Creonte,
para os Estados Unidos. Então, ele foi levando o Creonte para os Estados Unidos, até a Flórida, e quando chega na Flórida, ele diz, aí eu completei a minha volta ao mundo. Né? Como Quer era o dizer, nome desse barco? Creonte. Tá? Creonte. Creonte. É um barco grande. E ele diz, porque até eu tinha falado com você algum tempo atrás, eu achava que o Hélio não tinha completado a volta ao mundo, mas ele completou. Ele fez a volta ao mundo em 3 barcos. Começou com o Brasileirinho, depois para o Vagal, que era como ele chamava o vagabundo, né? E depois no Creonte, chegando ao porto de saída. Então, ele, de fato, completou a volta ao mundo dele, tem esse mérito. Né? Pode, sem nenhuma ressalva, ser inscrito no hall dos circunnavegadores. E o Hélio, durante esse período, durante a viagem e depois durante o período que ele ficou no Brasil, ele estava preparando o livro da viagem dele. Só que, infelizmente, acho que foi em 92, ele, tomando uma cerveja com os amigos, teve um aneurisma e caiu morto na hora. Né? Foi uma coisa que chocou todo mundo, um cara forte, grandão, né? Tinha 1,87 m, né? Olha, grande. Atleta, de repente caiu morto. Isso foi um choque, mais do que um choque, foi uma perda. Né? Uma perda porque o Hélio era uma pessoa maravilhosa e ele alegrava todos os ambientes em que ele chegasse e sempre tinha alguma coisa a dizer, um cara fantástico. O irmão dele... Ricardo. Ricardo. Ricardo Sete. Então, assumiu o encargo de completar o livro, coisa que, aliás, ele fez muito bem, e lançou o livro alguns anos depois. E esse livro eu considero, acho que sem dúvida, o melhor livro de navegação de longo curso escrito por um brasileiro. E é o melhor porque ele é o Hélio. Esse livro, ele mostra o que é o Hélio. O Hélio era um cara gozador, brincalhão, boêmio. Então, ele chegava em qualquer lugar, ele se relacionava com as pessoas e se metia nas maiores confusões. O livro, então, espelha tudo isso. Né? E ele tinha a capacidade de transmitir o ambiente dos fatos que ele tinha vivido. Então, você lê o livro, você sente como se você estivesse presente. Ele se revelou para mim um grande escritor. E, além de tudo, ele era poeta. Tá? Ele fez uma poesia que está no livro, que eu vou me permitir ler. É um pouco longa, mas eu acho que vale a pena. Vai lá. Calmaria. Então se fez a calmaria dentro da noite. As gaivotas grasnantes ali voavam. O mar, que é puro movimento, estancou. Foi algo como um presságio. As nuvens e o vento, de mãos dadas, desapareceram. Eu ali sentado, no meio do mar, longe da terra e dos homens. A ausência das ondas me enebriando, vi pouco a pouco uma suavidade espelhar-se à superfície do mar. E então o céu começava a meus pés e o mar acabava em minha cabeça. Me vi dentro de um baile de estrelas, milhares delas, infinitas. E por um instante parou o universo. A Xerna, o Xerne, não o peixe, estava aqui mesmo tocando meus pés. Estrelas a nadar. Vi o mar lá no firmamento e poderia nele mergulhar, se voasse por um momento. E como consequência desse mágico instante, eu, como que por encanto, virei estrela. Me senti brilhando, fulgurante, uma estrela de primeira grandeza,
eu iluminava ao meu redor, eu era a luz, eu era a beleza, minha constelação era a minha maior. Olhei para Sírius em seu esplendor e achei que eu brilhava com maior realeza. Eu, estrela, eu, constelação, eu, luz do universo. Porém, foi no auge do meu brilho que percebi o quão fugaz era a minha glória, o quão etéreo era meu brilho. E então, eu entendi que se pouco é uma estrela que tem de dar, tem luz para dar, nada sou eu. Sou apenas um homem no meio do mar. Então, essa poesia é interessantíssima porque Muito ele legal. parte de uma situação de calmaria em que você vê o mundo parar, ele vê o céu, ele sobe ao céu, ele se integra com o firmamento, né? Acha que é uma força poderosa no meio das estrelas, mas cai na realidade e desce ao mar, à calmaria, e faz uma reflexão de que nada sou eu, sou apenas um homem no meio do mar. Então, essa poesia, para mim, é antológica. Tá? Eu fico admirado porque ela tem um valor muito grande. No livro ele tem duas poesias, tem essa e tem uma outra. A outra não é tão boa. Ele fala sobre a cerveja, então é interessante, mas essa é uma poesia maravilhosa. Essa ascensão dele ao céu e a descida à realidade, né, revela Espetacular. uma fineza de pensamento, de raciocínio, né? E numa situação que todo mundo que passou por uma calmaria sabe que é extremamente desgastante, né? Ele É. conseguiu transformar esse desgaste numa coisa linda que é essa poesia. Então, o Hélio era realmente uma pessoa excepcional. O livro que ele escreveu e que o irmão dele editou é uma expressão de toda essa riqueza da personalidade do Hélio. Como você tinha combinado comigo fazer essa live sobre o Hélio, eu peguei o livro, tive relendo uma série de fatos, li quase o livro todo, e redescobri o livro. Eu vi que ele era muito melhor do que eu achava, né? Pelas situações em que ele se metia e a riqueza com que ele descrevia os fatos que aconteciam com ele. E ele passou por várias fases e um dia ele conheceu a Cindy, né? A Cindy era como eu disse antes, era uma pessoa aventureira e metia o Hélio nas maiores enrascadas, porque ela via uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente e o Hélio tinha de ir junto, né? Com isso, ele se meteu em uma série de enrascadas que, felizmente, conseguiram sair bem de todas elas. Lembra especificamente de alguma que você pudesse contar aí? Teve uma na Nova Guiné que eles resolveram sair lá pelo meio da ilha, né? Sozinhos, os dois, de repente, se encontraram com um grupo de não são aborígenes, não, aborígenes na Austrália, mas de habitantes lá que são Nativos. extremamente nativos, que são extremamente selvagens no seu modo de ver e no seu modo de agir, e de repente eles ficaram cercados por aquele bando de homens todos fantasiados com roupas de guerra, né? Com roupas não, com artefatos de guerra e pinturas e máscaras, etc. E foi um susto terrível. Ele achou que talvez não sobrevivesse, mas acabaram sobrevivendo. E ele viu que os indígenas, os nativos, melhor dizendo, eram cordiais e no fim deu tudo bem, né? Mas quando eles chegaram em E Darwin, ali foi uma região que talvez algumas dos últimos atos de canibalismo no mundo foram por ali, né?
É, a Nova Guiné parece que tem 250 idiomas diferentes. Você vai de um lugar para o outro, é completamente. Muda tudo completamente, não? E em alguns locais você é muito bem recebido, outros não tanto. Tem umas histórias fantásticas, inclusive no livro ele fala muito sobre isso, não? Mas quando eles chegaram em Darwin, a Cindy, que era muito aventureira, ela disse: olha, eu vou deixar o barco e vou para o Himalaia. Eu tenho muita vontade de conhecer o Himalaia. E quando eu vim para essa viagem, eu pretendia, quando chegasse por aqui, viajar para o Nepal para conhecer a cordilheira. É bom. Ela pegou, saiu, pegou um avião, foi para Bali, né? Para de lá, então, eu segui viagem. E o Hélio ficou sozinho, resolveu ir para Ilhas Maurícios, sozinho, né, como solitário. E fez uma viagem, pegou tempo bom, tempo ruim, calmaria, pegou tudo. Né? Caiu no mar uma noite, mas o barco adernou tanto que ficou parado e ele conseguiu voltar para o barco e seguiu viagem para Maurício. Tinha um rádio amador e um dia ele recebeu uma ligação de Bali. Era a Cindy. A Cindy chegou e disse: olha, Hélio, aconteceu um infortúnio aqui. Eu fui roubada, levaram todos os meus apetrechos, todo o meu dinheiro. Então, a ida ao Himalaia se tornou um sonho que eu talvez realize no futuro. Não vou poder mais fazer essa viagem agora. E o Hélio estava indo para Maurícios. Então, vou lá para Maurício, a gente se encontra lá. Ela de Bali foi para Maurício e encontrou com ele e seguiu viagem até o Brasil. Seguiram os dois juntos. Eles ficaram juntos em torno de 2 anos e meio. Né? E aí ela prosseguiu. E, de fato, a minha visão do livro é que o livro é todo muito bom. Mas os melhores momentos são aqueles em que a Cindy está presente. Porque, juntando a personalidade do Hélio, que eu já descrevi, e a dela, dava uma confusão desgraçada que só gerava fatos interessantes. Né? Então, ela é uma figura Você tem ideia presente de e como eles atuante. se conheceram? Eles se conheceram, ele diz no livro, eu não me lembro muito bem, mas foi num desses portos lá do Pacífico, em que ela estava lá e o barco chegou, era o brasileirinho ainda, e eles se conheceram e se deram muito bem e ficaram juntos por bastante tempo. Né? Então, isso daí é a minha visão desse personagem fantástico, que é o Hélio. Né? Essa foto que tem aqui na tela, eu descobri porque eu comecei a pesquisar uma série de coisas sobre o Hélio, até para poder apresentar aqui. Né? E essa folha, eu descobri uma matéria longa no Jornal do Brasil, de acho que é 87, né? Que já fala do plano dele de fazer uma réplica do barco do Slocum, que ele construiu em Paranaguá, o Slocum construiu em Paranaguá, porque ele era capitão de um navio de carga e o navio afundou lá perto de Paranaguá. Ele ficou por lá, tinha de voltar para os Estados Unidos, então ele pensou: vou fazer um barco. Aí fez um barco, que era até um barco bastante rústico, não? E conseguiu chegar em 52 dias, ele foi até os Estados Unidos. E o Hélio queria repetir essa viagem. Né? Infelizmente, não teve tempo para isso, mas teria sido realmente um evento interessantíssimo e que teria uma projeção internacional, né? Pela figura do Slocum e pelo fato do Hélio. Né? Então, isso daí é uma síntese do que era esse personagem que nós perdemos, né? Mas que não esquecemos. Ele pode não estar presente conosco, mas está sempre na nossa memória e
é uma figura realmente que a gente não pode esquecer. O que eu posso fazer é recomendar, leiam o livro, até eu consegui uma cópia escaneada que eu mandei para você, né? E é interessante que é muito fácil de ler, ele tem PDF, qualquer coisa abre, né? Eu vou ver se eu consigo achar um jeito, talvez através do Google Drive, alguma coisa assim, de botar a cópia do livro em algum lugar que, pela aba do Hélio, lá no disponibilizar, né? site Acervo, o pessoal consegue entrar na leitura do livro. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Hélio está aqui com a gente. Se eu perguntasse para ele agora, quando que você conheceu o Renato e a Suzy do samba? Aonde que você conheceu? O que você acha deles? O que você acha que o Hélio diria? Ele ia dizer o seguinte: eu já ouvi falar muito nesses caras, mas eu não conhecia, não. Eu vinha navegando e vi alguns rastros que eles foram deixando pelo caminho. E quando eu cheguei em Sydney, eu tive a oportunidade, então, de conhecer o Renato e a Suzy. Foi uma amizade assim imediata, né? Quando nós nos encontramos, nós realmente vimos que tínhamos muito em comum, muito, muito, muito. E esse encontro, então, esse primeiro encontro foi realmente o que me permitiu conhecer o Renato e a Suzy. E me diga uma Eu acho coisa. que acho que se ele estivesse aqui conosco, talvez ele dissesse isso. Talvez dissesse com melhores palavras do que as que eu estou dizendo, porque seriam aquilo que ele estava realmente sentindo e apresentando, né? E me diga uma coisa, e se vocês fizeram muitos mergulhos juntos, né? Você disse que estavam sempre comendo lá garopa, badejo. E quem mergulhava melhor? Quem trazia os melhores peixes? Nós mergulhamos muito na Lizard Island. É um lugar maravilhoso, coral lindo dentro da barreira de coral, né? E águas claríssimas. Tem um passe em frente à ilha, né? Do topo da ilha dá para ver o passe lá na frente. E tem muito peixe, né? E naquela região, acho que a cigatera não é tão presente quanto em outras. Assim que a gente pescava, e eu me lembro que nós juntos vimos um clã, aquela concha imensa, né? Concha que, parece uma banheira, né? Então nós mergulhávamos e olhávamos aquela coisa maravilhosa, né? Aquela concha monumental, grande, e isso é uma das coisas que eu me lembro dos nossos mergulhos. E o Hélio era um bom mergulhador, no livro ele diz que ele descia até 25 metros, e eu nessa época também mergulhava muito, né? Era o meu esporte, também não ficava muito para trás dele, né? Mas esses mergulhos que nós fizemos lá na Lizard Island foram inesquecíveis, né? E depois o almoço com os peixes que nós comíamos a bordo, né? Que tempo bom, né? Bons tempos esses. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em algum momento, quando ele foi para Solomon Island, ele, na verdade, seguiu para o norte, né? Ele seguiu para o norte, E você continuou na volta ao mundo. Então, em algum momento, você estava na frente de qualquer circunnavegador brasileiro naquela região, né? Nós dois estávamos na volta ao mundo, né? Quando nós, na Lizard Island, nós nos separamos e ele foi por uma rota ao norte, né? Ele seguiu para Solomon Island, depois Nova Guiné, uma série de ilhotas por ali, desceu pelo Estreito de Torres e foi para Darwin. E eu, da Lizard Island, segui pela Barreira de Coral, passei na Thursday Island, onde ele também passou, e segui para Darwin também, né? De Darwin, nós adotamos caminhos completamente diferentes. Ele foi para Maurício, Reunião e África do Sul. E eu fui pelo Índico Norte. Ele foi pelo sul do Índico e eu fui pelo norte. Então, nós fomos para
Bali. Sri Lanka, Índia, não, nós paramos, desculpa, eu esqueci a Christmas Island, Sri Lanka, Índia, Omã, entramos no Mar Vermelho, passamos pelo Sudão, Egito, Canal de Suez, Mediterrâneo, e atravessamos o Mediterrâneo. Não? Foi Turquia, Grécia, Itália. Na França nós não paramos, nós fomos direto para a Espanha, né? E depois Gibraltar, e saímos. Então nós pegamos a rota ao norte e ele pegou a rota ao sul. Nunca mais nos encontramos. Podemos dizer, do que a gente conhece hoje da rota dos primeiros, né? Dos caras que foram os bandeirantes brasileiros, né? Que foram no mar, os bandeirantes do mar. O Pará foi o primeiro. Você foi o segundo, o Hélio foi o terceiro. Não, eu acho que o Aleixo foi o terceiro. Olha, tá certo. Tá certo. E você deve ter sido o primeiro, então, que fez ali pelo Mediterrâneo, né? Que foi para o Mediterrâneo. Foi. Ali você já era um desbravador, porque não se o Pará não foi por lá, o Pará foi por baixo. Foi pelo sul, nós fomos por cima. Então, pelo Mar Vermelho e... não, eu acho que eu me engano, porque o Aleixo, ele sempre foi extremamente rápido. Então, eu acredito... Não, mas na primeira viagem ele foi pela África do Sul, porque depois ele foi outra vez, aí ele foi pelo Mar Vermelho, aí foi depois de nós. Então, no Mar Vermelho e Mediterrâneo, desses navegadores que a gente conhece, modernos, né? Nós realmente fomos os primeiros. Né? E, sob esse ponto de vista de circunnavegadores, tem muitas diferenças. Né? Por exemplo, tem aqueles que constroem o seu barco. Tem aqueles que vão em barcos comprados. Tem aqueles que o barco tem bandeira brasileira. Tem aqueles que o barco não tem bandeira brasileira. Então, tem uma série de variantes. Né? Eu e o Aleixo, nós fizemos os nossos barcos. Nós construímos. Né? O Pará, o Hélio e alguns outros, foram em barcos existentes. E muitos outros construíram barcos também. Então, tem uma série de diferenças aí. Né? Eu estive assistindo os vídeos que você fez com o tripulante lá do El Milagro, né? Do El Milagro, o JP. O nome dele mesmo? É o nome dele mesmo, que eu não estou me lembrando? É o JP, o João Paulo. JP, E eu achei muito interessante, ele realmente dá uma impressão da viagem bastante aventureira, né? E eu só faria um comentário que ele falou muito pouco sobre o Pará. Aliás, ele falou sobre a viagem, tá certo, não estou criticando, mas eu gostaria de conhecer melhor o Pará, porque o Pará, para mim, era uma figura assim, meio mitológica. Eu pensava em viajar, pensava em construir o barco, ele já estava viajando. Então, eu vivia ávido de notícias do Pará, né? Para saber como é que a coisa estava transcorrendo. E acompanhava a viagem dele em tudo que chegava, eu lia com muita atenção, muito cuidado e muita emoção. Né? Mas eu nunca tive a oportunidade de conhecer o Pará, nunca vi nenhuma foto do Pará e nunca tive nenhuma descrição assim, mais detalhada da pessoa. Né? Ele certamente era um cara muito determinado. Né? Então, isso foi o único comentário que fica aí para você, até quando tiver uma oportunidade, que essa viagem do Pará tem que ser mais explorada. Né? Eu vou te falar onde a gente está com relação às entrevistas lá do Pará.
Mas ó, só te mostrando aqui na ordem cronológica, né? O Aleixo, O Hélio saiu antes do o Hélio Aleixo, mas saiu antes, né? O Hélio saiu é, um ano antes do Aleixo. é, Ah, então, definitivamente, essa parte do Mediterrâneo, né? O Mar de Omã, aqui passar lá pelo Canal de Suez, isso você foi o pioneiro. Você é. foi o primeiro circunnavegador que passou por aquelas áreas. Isso são detalhes, né? Porque eu até vi um comentário no WhatsApp em que tem um navegador que ele privilegia muito a rota dele, né? E até desmerece um pouco o Pacífico, né? É, Mas isso não existe, porque são todos locais maravilhosos, com pessoas, culturas próprias, e que se você tiver a oportunidade e até a competência de descobrir o que tem de bom, você vai encontrar coisas boas em todos os lugares. Nós nunca verdade. tivemos em nenhum lugar que a gente dissesse, não, isso aqui é muito ruim. Não? Nós tivemos alguns lugares que tivemos alguns contratempos, É. mas em todos os lugares nós encontramos sempre pessoas muito boas. É onde eu, depois da viagem, eu comecei a dizer, o ser humano, na sua essência, é bom. O que estraga o ser humano é a competição. Quando existe competição, e especialmente quando essa competição se torna violenta, né? E, assim dizendo, impetuosa, aí aparecem os conflitos, né? As guerras e tudo que É. tem de ruim. Mas se você encontra um ser humano sem que ele se sinta ameaçado, normalmente a experiência é muito boa. E nós, como estávamos de passagem, não competíamos com ninguém, não ameaçávamos ninguém, éramos normalmente bem recebidos, né? Então, essa é a visão dessa riqueza do ser humano, né? Que você tem de garimpar, às vezes, para conseguir descobrir. Renato, uma coisa interessante, olha, você está vendo a lista aí, né? Eu sou o 22º circunnavegador. Uma característica que eu vi praticamente em 99% dos lugares por onde eu passei, a única exceção, e foi exceção por causa de alguns indivíduos, não por causa do país da maioria dos indivíduos, mas por alguns indivíduos, foi a Nova Guiné. Eu sempre fui muito bem tratado. Como brasileiro, quando o cara via lá a bandeirinha do Brasil, quem era? Roberto Carlos, o Ronaldinho, o Ronaldo. Não se falava mais do Pelé, ninguém falou do Pelé, mas falavam bastante desses, né? Nosso tempo era só o Pelé. No seu tempo talvez era só Pelé, né? Mas só fazendo uma comparação assim entre as experiências que você teve entrando nos lugares que você entrou e como você foi recebido como brasileiro foi diferente do que os outros barcos eram recebidos, porque eu sinto que nós como brasileiros sempre fomos melhor recebidos do que qualquer outro barco que estava na área, sabe? Era sempre um bom papo, sempre uma atenção especial para os brasileiros. Como é que você se sentiu sendo um dos pioneiros aí com bandeira brasileira a passar por alguns desses lugares? Olha, isso que você está dizendo merece uma reflexão. Né? O que você viveu, nós também vivemos. Nós sempre fomos muito bem recebidos, impressionantemente bem recebidos. E, devido a fatos históricos e conflitos passados, e até presentes, algumas nacionalidades não tinham a mesma recepção. Aliás, quando comecei a navegar, que eu tive mais contato com estrangeiros, né? No Brasil a gente tinha, mas era algo assim mais passageiro. E nós passamos durante a viagem a ter contatos mais íntimos e mais continuados. E nós verificamos que, especialmente entre os europeus, existe um ódio cultural
muito forte. Tá? Nós víamos entre os franceses, ingleses, alemães, italianos, né, um antagonismo muito grande. E, evidentemente, isso advém de conflitos passados e, em alguns casos, presentes. Né? Os americanos, por exemplo, em muitos lugares não eram bem-vindos. E, então, foi essa faceta do ser humano que eu desconhecia, que eu conheci o lado bom e conheci também o lado ruim com essa viagem, com as oportunidades que nós tivemos de contatos assim multinacionais, né? Mas essa imagem do brasileiro, diz que eu faço uma reflexão, porque hoje, certamente, a imagem do brasileiro no exterior não é tão boa quanto era antigamente. Nós vivemos no Brasil uma situação de conflitos, né? E esses conflitos não são só nacionais, como também passam a ser internacionais. Nós verificamos uma mudança muito grande na política externa brasileira, né? E no relacionamento com os países árabes, com a China, com uma série de outras posições. O meio ambiente hoje é extremamente valorizado no mundo inteiro. Então, o Brasil hoje se transformou num pária do meio ambiente. Né? Eu não quero entrar em muito detalhe, porque esse é um tema meio polêmico. Eu não diria polêmico, meio controvertido, né? Porque tem opiniões muito diferentes e não é o nosso objetivo. Mas esses fatores têm realmente mudado essa visão do brasileiro pelo resto do mundo. Mas eu concordo com você plenamente. Nós fomos sempre extremamente bem recebidos, né? A nossa bandeira era um símbolo de paz e de amizade e abria todas as portas. Né? Então, nesse aspecto, eu concordo plenamente com você. Tem uma história interessante, Renato. Quando a gente estava fazendo a volta ao mundo, quando a gente estava ali em Vanuatu, em Tana, né, a ilha mais a sul do Vanuatu, ali onde tem o vulcão e tudo mais, nós estávamos numa aldeia ali, né, ao sul do vulcão. E uma aldeia assim, bastante nativa. Pena que eu não separei algumas fotos aqui para mostrar as danças, né, a reunião dessas aldeias, de algumas aldeias que eram ali por perto, que era um negócio assim bem nativo. Só que estava tendo a Copa do Mundo e os caras convidaram a gente das aldeias para que a gente, sabendo que nós éramos brasileiros, né, com a bandeirinha lá do barco, vieram convidar a gente para assistir televisão lá no meio da ilha, numa oca ali, né, numa casa que foi toda a comunidade daquela área da ilha para assistir a televisãozinha desse tamanho assim, para a gente assistir o jogo do Brasil. E, lógico, o Brasil perdeu, né? Nem lembro que jogo foi esse, mas o Brasil perdeu e perdeu feio. Eu não sei se foi o 7 a qualquer coisa, mas o Brasil perdeu. Cara, você não acredita, a aldeia inteira chorou na nossa frente. Eles não tinham o que falar, eles choravam, eles vinham, abraçavam a gente e choravam. Impressionante. Eu não estava tão sentido assim, né? A gente ganha e a gente perde, né? A gente já ganhou alguns e a gente já perdeu outros. Mas foi uma oportunidade muito interessante de ver o carinho como os brasileiros, nós brasileiros, fomos tratados na viagem inteira. Todos os brasileiros que viajaram ali na minha época, todos eles têm essa mesma impressão. Talvez isso que você falou, né, que da mudança talvez da imagem do Brasil na área internacional, talvez venha a afetar os futuros circunnavegadores que não necessariamente vão ter as recepções tão calorosas, né, quanto nós tivemos. Eu diria, Silvio, que a imagem que nós tínhamos era tão boa
que não conseguirá ser destruída. Mas É. pode haver algum prejuízo, tá? Mas destruir não conseguem porque a imagem era muito boa e realmente nós éramos muito bem recebidos e eu creio que os navegadores vão continuar sendo. Talvez não tanto, mas certamente continuar sendo muito bem recebidos. Eu gostaria de ressaltar uma outra característica do Hélio, que é muito interessante e enriquece o livro dele. O Hélio tinha uma visão boêmica da vida, né? Então, qualquer lugar que ele chegasse, ele ia imediatamente procurar um bar para tomar umas cervejas com os amigos e com os habitantes do local onde ele chegasse. Isso permitia que ele conhecesse pessoas, né, com as mais variadas ideias e procedimentos e culturas. E esse fato valoriza muito o livro do Hélio, porque quando ele começa a falar desses malucos que ele foi encontrando pelo mundo, né, o livro se torna realmente muito interessante. Tem uns malucos alegres, outros malucos mais tristes, algumas pessoas em situação complicada, né? Ele fala, por exemplo, um comandante de um barco que era muito idoso, acho que é Josh, né? E ele arranjou uma namorada e saiu com a namorada, mas ele já estava muito mal de saúde e teve de voltar, acho que foi em Darwin. E teve de voltar porque ele desmaiava no barco, né? Então ele Sim. voltou e foi chorar lá com ele. Pô, eu acho que eu não posso mais viajar, não sei o quê. E justo nesses dias tinha chegado um amigo do Hélio que tinha sido comandante de outros barcos e dizia, não, eu nunca mais vou viajar como tripulante. É. Aí eu disse, pô, está resolvido o problema. Você vai como capitão no barco do Josh. Então ele juntou os dois, né? E o negócio deu certo, porque saíram, era o Weber, se eu não me engano, e o Josh e a menina, acho que foi também. Saíram os três e foram lá para o Índico, acho que foram para Maurício. Ele parece que depois em Maurício ele encontrou o Josh outra vez, mas o Weber já saiu do barco naquela época. Mas então ele fazia essas confusões e uniões e reuniões fantásticas, né? Esse caso do Jorge, por exemplo, é interessantíssimo, né? Ele juntou duas pessoas completamente diferentes e com necessidades comuns. Um precisava do outro. Então, e essa característica dele de essa visão boêmia da vida, né? De conversar, rir, beber, né? Se divertir, trocar ideias, isso aí valoriza muito o livro dele, né? Você tem ideia de como e quando, onde ele conheceu a Cindy? Eu sei que foi no Pacífico. É, Aqui no livro dá para ver, mas eu não vou consultar agora, que vai é. demorar um pouquinho. Mas eu posso te mandar essa informação depois, porque está aqui no livro. Eu só eu sei quando eles se separaram, foi lá em Ubatuba, por ali naquela região, em São É Paulo, né? mesmo? É. Quer dizer que Quando ela ele já chega, saiu daqui com ele. hein? Ela já saiu do Brasil com ele. Não, não, isso foi quando eles se separaram. Ah, quando separaram. É. Eles se conheceram no Pacífico, numa ilha, deve ter sido Fiji, ou numa ilha daquelas, né? Ainda no Brasileirinho. E a Isso é fácil. Cindy, que idade ela tinha com relação ao Hélio? Também era nova? Era nova, assim, devia ser um pouco mais nova do que ele, né? E os dois eram jovens. Aliás, nós éramos todos jovens. Pois Nós é, estamos falando de coisa da década de 80, já se vão 40 anos, né? pois é. E para a gente encerrar aí Tem mais coisa para falar do Hélio, a gente vai encontrando aí nos outros É. papos, né? Você lembra se Eu teve lembrei algum de falar outro... Fala. mais uma coisa do Hélio. É o seguinte, quando ele estava no Caribe, a namorada dele aqui do Brasil,
Maria Adélia, né? Ela viajou para o Caribe e ficou com ele até o Panamá. No Panamá, ele voltou e continuou a viagem. E ele era um cara muito emotivo, não? Um cara que tinha um sentimento à flor da pele. No livro dele, quando ela chega, tem um capítulo que ele diz assim: chegou o amor da minha vida, que é a Maria Adélia quando chega lá. E depois, quando ela vai embora, ele diz assim, o capítulo é o seguinte: meu coração virou um grão de areia. E ele continuou, a Maria Adélia continuou aqui pelo Brasil, né? Conheceu a Cindy, viajou com a Cindy, chegou no Brasil com a Cindy foi embora, ele foi para os Estados Unidos, voltou. Aí, quando voltou, encontrou a Maria Adélia outra vez. E se uniram, tiveram 2 filhos. Tá? Então, essa ligação dele com a Maria Adélia, assim, com intervalos muito longos entre os encontros, que legal. Não mas sabia. ela foi assim muito forte, não? Porque no fim ele acabou a vida dele junto com ela e com os filhos, né? Que Então esse é um legal. aspecto da emotividade do Hélio, que é o que ele espelha no livro dele. Tá? Uma outra pergunta que me vem à mente, assim, ninguém tinha a menor ideia, porque ele morreu com 49 anos, não é isso? 39. 39. 39. 39. 39. É uma criança. Novo, novíssimo. Já tinha dado uma volta ao mundo e ninguém tinha a menor ideia de que ele tivesse algum problema que pudesse acabar com ele tão cedo. Interruptor, desligou, pum. Não? Foi, infelizmente, algo que nos privou de conviver com essa pessoa maravilhosa que ele era, e você, especialmente, que não teve o prazer de conhecê-la. Né? Silvio, você teve contato com o irmão dele, o Ricardo, né? É o Ricardo. Eu já tentei 2 vezes contato com o Ricardo e não consegui retorno. Vou tentar por outros meios para ver se a gente consegue encontrar outras pessoas que conversem sobre o Hélio, né? Mesmo que sejam pessoas de terra, tal, seria muito legal isso. Eu vou adicionando essa entrevista com vocês. Seria muito interessante se você conseguisse entrevistar a Maria Adélia. Nossa, olha. Seria muito interessante. Eu até estive procurando por ela no Facebook, na internet, não encontrei nenhuma referência. Mas o Ricardo Sete certamente sabe, tem os sobrinhos dele, né? Os filhos dele, né? Eu tenho os sobrinhos do Ricardo, que é irmão dele, né? Então, são 2 pessoas que, de fato, se você conseguisse, seriam... Até se eu encontrasse, eu nem sabia que o Hélio tinha 2 filhos. Está no livro. Está no livro. Né? Pois é. Antônio e Hilda, não sei. Vamos procurar. No final, quando o Ricardo Sete faz a despedida, né? Quem sabe você Antônio e Alice. Um nasceu em 88 e outro em 90. São os 2 filhos que devem ter 30 anos atualmente. Né? 30 e poucos anos. Antônio e Alice. Devem ser 7, né? Vou procurar. Eu vou dar continuidade para entrevistas sobre o Hélio, né? Para com quem eu consegui encontrar aí que tenha tido algum contato com ele. E vou te dar um status aqui da situação das entrevistas com o pessoal do Pará. Então, eu já não consegui falar diretamente com o Marinho, que é ele não terminou a volta ao mundo com o Pará, mas ele fez um bom pedaço da volta ao mundo com o Pará. Tá? E nós estamos combinando de fazer uma entrevista com o Marinho sobre a parte que ele fez com o Pará. E depois o Marinho e o JP estão procurando pelos outros companheiros de viagem que estão por aí.
E aí, para tentar fazer um ao vivo, assim, ou uma entrevista, com todos eles juntos, né? Depois que eu tiver a história de cada um, e fazer uma entrevista com todos eles juntos e depois trazer, talvez nessa entrevista, trazer a Fernanda, que é a filha do Pará, né? Isso é uma coisa que, se você fizer, eu vou te agradecer muito, porque, como eu te disse, te contei toda a história da minha visão do Pará, né? E nunca tive nenhuma informação. A melhor informação que eu tive foi o live que você fez lá com o JP, né? E é interessantíssima. Muito bom. Então, foi a primeira vez que eu tive uma informação. E agora, como eu te disse, essa apresentação dele foi mais sobre a viagem. Eu gostaria de ter uma apresentação sobre o Pará. A única informação que eu tive sobre o Pará é que ele ou a família dele teriam uma farmácia no Leme. Não sei se é verdadeira, né? E esse era o negócio da família dele, sei lá. Eu não lembro, eu tenho nas minhas anotações. O que eu lembro é que o pai dele era bem de finanças e o pai dele foi suportando ele durante essa viagem. Ele, em alguns momentos aí, porque imagine, naquela época vocês passaram por isso, né? Você não chegava assim num ATM, né? Numa caixa automática e tirava lá com o debit card, né? Você tirava um dinheirinho, né? Não era assim que funcionava. E também não era assim que funcionava as mensagens, né? Que você podia, onde você podia mandar mensagem, tinha aquelas coisas de você parar numa ilha e tinha uma caixinha na ilha e na ilha não morava ninguém. Posta restante. E um barco anterior ao seu tinha parado lá e deixado uma mensagem para você ou para algum outro barco. Então, essa era uma época áurea aí da circunnavegação. Era carta e posta restante. Pois é, olha aí. Chegava nos portos principais, ia na posta restante, tinha um caminhão de cartas, né? De correio, e era uma alegria receber aquele pacote e ler todas aquelas cartas dos amigos, da família. Mas a gente já se comunicava, e o Hélio também, pelo rádio amador, né? Então, pelo rádio amador, nós já tínhamos contato. Agora, carta era sempre carta é uma coisa maravilhosa, né? Na nossa volta ao mundo, acho que nos 3 lugares assim, eu encontrei as caixinhas lá. Galápagos. Galápagos é que tinha uma eu encontrei no vulcão em Tana, no pé do vulcão tem uma caixinha dessas. Onde? No vulcão em Tana, em Vanuatu. Aquele vulcão que você consegue assistir ele entrando em erupção de cima da cratera, olhando para baixo, a boca dele pegando fogo lá embaixo, aquele negócio explode, blum, porque os ventos predominantes sempre pegavam a lava e todo aquilo e jogavam para o lado de lá da cratera. Imagine se mudar o vento à noite. Longe de mim, nesses lugares eu não vou. Você viu na Nova Zelândia que teve um vulcão que explodiu, matou 20 e tantos turistas, todo mundo morreu queimado? Pois é. O vulcão é algo... É pior do que mulher. É imprevisível. Nós tivemos alguns encontros com vulcões. Uma vez a gente estava passando... Vocês passaram ao sul de Java, de Bali, né? Java e... Como é a ilha de cima? Perto. A ilha mais de cima lá da Indonésia, qual é? Entre Bornéu. Acima de Java. Tem Bornéu, né? Tem Bornéu, tem umas outras ilhas, Sulawesi, sei lá. A que fecha a Indonésia lá em cima. Filipinas tem muito. Depois eu lembro. Já é muita coisa para continuar lembrando, né? Mas, enfim. Nós vimos muitos vulcões lá nas Canárias, né? Em Lanzarote, La Palma. Tem muitos vulcões também. Mas quando a gente passou por Java, vocês foram pelo Oceano Índico, eu fui pelo Mar de Java. Porque na minha teoria tem algumas coisas que eu pratico, que é assim, eu não ancoro em menos de 10 metros, né? Eu não ancoro vento a favor de a sota, né? de um vulcão. Você tá, né? Dependendo da sorte ou do azar, pode ter um destino ali, né? Ser queimado vivo.
Mas eu passei, quando a gente subiu para Torres, Banks, eu passei do lado de uma ilha que o vulcão também tinha entrado em erupção, a gente sentia o cheiro, era um cheiro forte diferente, mas eu sempre evitava isso, e que nem ancorar em menos de 10 metros em lado que você poderia ter um tsunami. Né? Eu também não ancoro, é 10 metros no mínimo. Então, eu estabeleci umas regras e obedeci essas regras, e foi bom. Seria legal que esses novos velejadores aí, né, os que estão treinando no YouTube hoje, mas um dia eles vão estar lá no meio do mar, né, na metade da volta ao mundo, e podem olhar em algumas dessas mensagens que a gente deixa e lembrar disso. Olha, não ancore em 3 metros só porque você pode, porque você está com catamarã. Porque eu tenho filme de catamarã que sobe em cima da ilha, desce em cima da ilha, sobe em cima da ilha, com o tsunami jogando o cara lá, e era o cara que não conseguia nem sair de lá. Todos os outros barcos saíram e ele subia na ilha, descia da ilha, subia na ilha. Então, você tem formas de evitar essas coisas, né? Ancorar em menos de 10 metros, você passar do lado errado, de onde poderia ter um tsunami, por exemplo, né? Se como é que chama a emenda lá das plataformas está desse lado, você tenta passar do outro lado da Terra, né? Porque se tiver um tsunami, porque é ali que vai arrebentar a coisa. Aí você vai para o lado de dentro não vem. Olha, a falha geológica, né? A falha. O Hélio, no livro dele, eu não revi isso, não, mas eu me lembro da primeira vez que eu li, dele ter desembarcado lá no Krakatoa, né? Que era o filhote do Krakatoa, né? Sim. E ter subido lá e tal, e passeado pela ilha, né? Nós, vulcão em erupção, nós vimos um que é erupção permanente, né? Que é o Stromboli, lá na Itália, depois do Estreito de Messina, né? E ele solta regularmente o que eles chamam de fumarolas, né? Então você vê aquela... Mas nós passamos bem ao largo, né? Bom, o papo tá bom. Vamos parar por aqui. Foi excelente esse papo com vocês e de vocês poderem trazer assim mais ao vivo, né? Essas memórias que vocês têm do Hélio. Foram os felizardos aí que tiveram a oportunidade de navegar e conviver um pouco com ele, né? Então, só para terminar o negócio do Pará, nós vamos fazer essas entrevistas com todo mundo e eu vou publicando na medida que vão aparecendo aí novos voluntários aí para notícias, né? Notícias do passado para a gente. Eu sugiro que você coloque aí no site essa poesia do Hélio. Eu vou pôr. Está no livro que eu mandei, está lá. Vou pôr. Porque a poesia é muito, muito bonita. Bonita. Né? Então, bota no site que eu não me canso de fazer homenagens ao Hélio, né? Porque ele realmente era uma pessoa... Deixou uma imagem muito positiva. Maravilhosa. Né? Tá? E olha, com relação ao Cabinho, também foi uma sugestão que vocês fizeram, eu já consegui falar com ele, né? Ele está na Austrália, o pessoal que responde por ele nas mídias está em Portugal, mas agora já consegui falar com o Cabinho e estamos aí para marcar uma entrevista para falar sobre essa época áurea aí dos pioneiros, dos desbravadores. Essa aí eu gostaria de ver. O Cabinho é um cara muito interessante também, ele tem uma vivência, ele viveu a vida inteira no meio náutico, né? Desde que ele era criança até agora que ele já tem uma idade razoável. A vida inteira dele foi passada no meio náutico. No meio náutico. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo o que aconteceu, né? Então, realmente é um personagem que... Memória viva, né? Esse live, mas aí tem que ser live de 2 horas ou 3, porque... De corta. É muita história. O cara é uma enciclopédia. Né? Muito bom falar com vocês. Agradeço aí a pesquisa que vocês fizeram. Vou trabalhar um pouquinho nessas coisas que vocês passaram, ver como é que a gente publica isso lá na aba do Hélio, né? do site Acervo. E podem pensar aí nas próximas
que nós vamos conversar bastante ainda. E ele está aqui, ó. Olha aqui ele, ó. Olha aqui ele, ó. Esse é o cara, esse é o cara. Olha o cara. Boa noite para vocês. Obrigado pelo papo, viu? Tá bom. Já já eu posto aí o link lá no YouTube. Tá bom. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí.